Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do solo à célula. Vai aparecer aí na tela para vocês o título direitinho aí da nossa aula, que está aí, olha, do solo à célula. Estamos na atividade 4 e estamos na nossa aula 7. E hoje a gente vai falar sobre bulimia, exato, um tema super importante que a gente vai retratar aqui para vocês. Eu sou a professora Priscila, nosso aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade. Estamos na unidade curricular o indivíduo e o ambiente e o nosso componente do solo à célula. Estamos também hoje com o nosso pessoal de Libras. Gostaria muito de agradecer ao nosso pessoal de Libras que está aqui conosco. É o Helder e o Matheus que vão nos acompanhar hoje. Muito obrigado, pessoal. E também estou hoje com uma professora que eu gostaria muito de ter trabalhado há mais tempo, mas que hoje surgiu a oportunidade. Uma grande amiga, uma grande colega, fã das aulas dessa professora. Mafê, muito obrigada e seja bem-vinda. Eu que agradeço, Pri, pelo convite. Vai ser um prazer estar com vocês conversando sobre bulimia, né, Pri? É um tema que a gente precisa conversar, principalmente bater um papo sobre isso com os jovens, que é a população mais afetada pela bulimia. Exatamente, né? Perfeito, é isso mesmo, né? E antes, Mafena, da gente começar mesmo a nossa aula, para que todos aí possam nos acompanhar, né? Então vamos fazer aí a nossa descrição. Então eu começo fazendo a minha descrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos louros, uso óculos, olhos claros também. Estou hoje vestida com uma blusa branca, calça jeans e tênis preto. E aí, Mafê? E você? Eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos ruivos. Eu tenho 1,70 m de altura e hoje eu estou usando uma calça jeans azul, uma blusa preta, um lenço em tons de vinho e branco e um agasalho de manga comprida também em tons de vinho. Perfeito, né? Então aí, né, com as nossas descrições, aí agora sim a gente vai introduzir a nossa aula então de hoje, um assunto super sério, né, Mafê, que a gente vai conversar hoje, né? Que afeta tantos jovens, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Isso mesmo. É importante a gente pensar, Pri, que bulimia e outros transtornos, né, alimentares afetam toda a população. A gente está falando de adultos, a gente está falando de idosos e de crianças também. Cada vez mais, Pri, a gente vai destrinchar um pouquinho essa temática, mas principalmente os jovens. Os mais afetados, as mais afetadas pelos transtornos alimentares são os jovens. Perfeito, né? E aí, né, vamos então para o objetivo da nossa aula de hoje, que é justamente compreender os aspectos gerais dos transtornos alimentares e vamos focar hoje na bulimia, né, que a gente chama também de bulimia nervosa. Entre os eixos estruturantes, nós temos a investigação científica, a mediação e a intervenção sociocultural e o empreendedorismo, né, como então esses eixos que vão fazer parte não só da nossa aula de hoje, como também, né, da nossa atividade em geral, né, a nossa atividade 4, então ela acaba abordando todos esses eixos. E vamos resgatar um pouquinho do que a gente viu na nossa última aula. Então, na nossa última aula, a gente entrou, né, com a parte aí de transtornos alimentares, né? Hoje a gente vai focar muito mais nesse tema. Nós falamos a respeito da obesidade, também algo que está apresentando, né, um grande número, uma grande porcentagem de indivíduos obesos ou com sobrepeso que estão presentes aqui no nosso país também e no mundo. Nós vimos aí a definição do termo, nós vimos a respeito do quadro clínico e fisiológico e hoje nós vamos definir aí alguns termos e aí junto com a Mafê nós vamos então abordar um pouquinho mais a respeito dos transtornos alimentares, da bulimia, que nós vamos dar ênfase na nossa aula de hoje, e da anorexia, que a gente vai falar na nossa próxima aula. Então, olha só, gente, aguardem aí essas próximas aulas, principalmente na aula de hoje e a nossa próxima aula, que são temas muito importantes que a gente vai tratar aí dos transtornos alimentares.
E aí, então, né, já iniciando esse processo, né, vamos então abordar, né, definir um pouquinho mais a respeito de transtornos alimentares. Tá aparecendo aí na tela para vocês, né, transtornos alimentares. Então, são distúrbios que promovem alterações nos comportamentos alimentares. A gente já começou a ver um pouquinho a respeito dos transtornos alimentares quando a gente falou a respeito da obesidade. A obesidade, ela atualmente, né, está dentro desse comportamento, dessa alteração no comportamento alimentar, mas ela entrou recentemente dentro da questão de transtornos alimentares, mas o que se conhece muito mais é a respeito, né, da bulimia e da anorexia. E como, né, Mafê, você já tinha falado anteriormente, os transtornos alimentares afetam bastante os jovens, né, e os adultos, os adolescentes. Agora, uma coisa que eu gostaria mesmo de confirmar contigo, realmente é o público feminino o mais afetado? Excelente pergunta, Pri. Você sabe que durante muito tempo pensou-se que os transtornos alimentares, a bulimia, as compulsões e a anorexia eram distúrbios vinculados exclusivamente a mulheres, principalmente mulheres jovens. E isso foi uma verdade na medicina durante muitas décadas. Hoje, estuda-se cada vez mais transtornos alimentares em homens e a gente sabe, Pri, que do total, se a gente pegar 100% do público mundial que sofre de algum transtorno alimentar, a gente sabe que entre 5 a 15% dessa população é homem. Então, é uma prevalência menor, são menos homens que sofrem desse tipo de transtorno, mas eles existem. Então, não é efetivamente, como se pensou durante muito tempo, exclusivo das mulheres. Não é. Olha, muito interessante esse dado, né? E aí, justamente, né, quando a gente fala nos transtornos alimentares, né, a gente fala também em prejuízos. Dentro da área biológica, né, então a gente fala aí de prejuízos biológicos, falamos também de prejuízos psicológicos, a questão da morbidade e da mortalidade, né? A morbidade é quando a gente tem altos prejuízos no organismo que fazem, então, com que os nossos aspectos fisiológicos estejam muito prejudicados. E na mortalidade mesmo, quando não tem mais jeito, né? A gente não consegue mais se recuperar, então, desses altos transtornos e prejuízos que acarretam aí no nosso corpo. E aí, dentro dos transtornos alimentares, né? A gente ressaltou um deles, que a gente falou um pouquinho na semana passada a respeito da obesidade, mas nós temos dois principais transtornos que afetam muito a nossa população, que é a anorexia e a bulimia nervosa. Hoje a gente vai justamente ressaltar a bulimia nervosa, né? Nesse aspecto, a bulimia nervosa, então, ela é definida como a excessiva ingestão de alimentos de forma rápida e sem controle. Nesse caso, a gente chama também que existe um episódio bulímico, porque após essa ingestão rápida, a pessoa que sofre de bulimia, ela entra num processo de compensação. Então, ela começa a induzir o vômito ou ela toma medicamentos para que acabe eliminando esse alimento que foi consumido em excesso, como os laxantes, né? Então, alto uso de laxantes, dietas bem restritivas, excesso de exercícios físicos para que elas, então, né, para que essas pessoas consigam perder esse excesso de calorias que foi ingerido, e também o uso de cafeína para aumentar o metabolismo, né, fisiológico dessa pessoa, né, para que ela então consiga cada vez mais perder esse excesso de ingestão, né, de calorias que essa pessoa acabou então acontecendo. Agora, é muito fácil também, né, as pessoas acabarem confundindo a anorexia com a bulimia, né? Eu acho que é importante a gente fazer um pouco essa diferenciação, né, Pri? Perfeito. Mesmo nos estudos, né, nos estudos médicos, sociológicos, a bulimia e a anorexia, claro, elas são dois transtornos alimentares, mas têm diferenças muito profundas entre si, né, Pri? Exatamente, né? A gente vai falar da anorexia nas nossas próximas aulas, né? Mas o que a gente precisa deixar claro é que na bulimia a gente ingere muito alimento e na anorexia não, a gente tem uma repulsa
pelo alimento, né? Então, por isso, essa é a grande diferença que a gente vai deixar um pouquinho mais claro no decorrer da nossa aula de hoje e na nossa próxima aula também. E aí eu trouxe, né, para vocês alguns dados a respeito da bulimia nervosa. Então, atualmente, né, então a gente tem ali, olha, entre 1,1 a 4,2% da população mundial apresenta a bulimia nervosa. No Brasil, esses dados estão em 13%. Então, 13% da população apresentam transtornos alimentares. E aí pode ser de qualquer tipo. Pode ser a bulimia nervosa, pode ser a anorexia, como pode ser também os dados de obesidade, né? Então, a gente tem aí em torno mais ou menos de 13% da população. Com relação até à obesidade, a gente encontra os dados muito maiores. Agora, a taxa de obesidade e sobrepeso está chegando quase a 50% da população. Uau. Enquanto, né, nos casos aí de bulimia e anorexia está chegando aí a 13%. E muitos acreditam em fatores de predisposição. Então, associam, né, a bulimia nervosa com os traços de personalidade. Mas também a gente sabe que tem fatores fisiológicos, tem as questões da genética. E aí, Mafê, eu gostaria muito que você ressaltasse essas questões dos traços de personalidade, né? Principalmente a questão da autoestima, a depressão, ansiedade e essa busca pelo padrão de beleza, né? Então é muito importante da gente falar sobre isso, né? Aí eu queria fazer aqui um raciocínio, Pri, eu queria começar da seguinte forma. Pri, qual é a definição clínica para bulimia? Então, a definição clínica entraria justamente nessa questão de alta ingestão de alimento e essa compensação em acarretar o vômito. Perfeito. Então, fundamentalmente, digamos, a bulimia é um certo distúrbio biológico, né? Exato. Que está relacionado com a ingestão excessiva de alimentos e depois essa tentativa de compensação. Exato. Muitos acreditam que esse distúrbio venha, a gente vai falar mais para frente, mas que esse distúrbio venha, por exemplo, de problemas ou desajuste no sistema nervoso ou no sistema genético, né? Na questão da genética também. Perfeito. Né? Então, partindo dessa definição, Pri, né, da bulimia como esse distúrbio biológico, né, é legal se a gente fizer um raciocínio que vai um pouco além, né, do que a gente costuma pensar. Então, Pri, se a gente for buscar a origem da palavra biologia, a bulimia é um distúrbio biológico, né, a gente vai voltar lá para a Grécia, né, a gente vai chegar no radical bios, né, bios, que é tudo aquilo que diz respeito à vida, né? Mas o interessante, Pri, é que os gregos, eles sempre falavam a palavra bios, não quando eles queriam meramente se referir à vida como uma série de processos fisiológicos, né, encadeados e que nos mantêm em funcionamento. Mas o entendimento grego da vida bios era uma vida ampliada, que inclusive estava atravessada por questões sociais, psíquicas, morais, éticas. E aí eu acho que esse é um convite, entender a palavra bios e a biologia, né, como essa vida ampliada, que não fala só do nosso corpo enquanto fisiologia, é um convite para a gente pensar especialmente os transtornos alimentares, né? Como toda e qualquer outra doença, os transtornos alimentares, Pri, pessoal, eles têm uma relação, uma vinculação muito, mas muito grande com processos sociais que estão ligados a quem a gente é, a como a gente se conforma, como a gente se define enquanto indivíduo, tão profundamente conectados com processos identitários mesmo, sabe, Pri? Então, se a gente pegar aqui os transtornos alimentares, ou a bulimia que a gente está falando aqui, e vamos supor que ela seja um prisma, né? Estou segurando aqui a bulimia e ela é um prisma, né? Então, eu posso olhar para isso aqui a partir de diferentes facetas. Eu posso olhar para o lado que a Pri está convidando a gente a olhar, que é o lado que define clinicamente a bulimia, como isso se dá no corpo. Eu posso olhar por outras facetas, eu vou chegar numa faceta aqui que é, de repente, a sociologia e que vai me dizer assim, peraí,
Então, quer dizer que entre esses fatores de predisposição, né, aos transtornos alimentares, então tem uma questão genética, etc., mas tem questões que vêm do corpo social, de quem a gente é enquanto sociedade e de que pressões identitárias a gente coloca nas pessoas, né? E, de fato, não é aleatório, não é casual que entre esses 13% da população brasileira que tem transtornos alimentares, a maior parte seja de jovens. Porque os jovens e as jovens são aquelas pessoas que ainda estão formando a sua identidade e que, portanto, estão mais vulneráveis a pressões de todos os tipos que nos falam que cumprir um determinado padrão nos faz mais feliz. Nossa, muito importante, muito interessante ver esse outro lado, né, como você bem mesmo falou, a respeito aí da bulimia. Então, assim, né, não é um caso estritamente fisiológico ou algum problema apenas no corpo, mas é algo que vai muito além, né, algo que vai também, que envolve aí a nossa cultura e que envolve também o nosso bem-estar psicológico, né? É isso, Pri. Inclusive, se a gente for pensar num dado assustador, de que um dado de 2019 da OMS, Organização Mundial da Saúde, dá conta de que está crescendo assustadoramente o número de crianças com transtornos alimentares. E aí a gente começa a pensar, tá, mas por quê? Que fatores eu posso imaginar que podem explicar isso, né? Exato, né? Que então, crianças, né? Então, a inserção num mundo adulto por meio das redes sociais, por meio das tecnologias, essa inserção precoce das crianças no mundo adulto é um dos fatores que podem explicar isso. Olha só, né? Então, muito importante essa conversa que a gente está tendo com vocês. Vocês aí que estão nos assistindo também, né? Vocês possam ficar atentos, né? Se os nossos jovens, né? Para quem aí é pai, por exemplo, né? Que possam ficar atentos a respeito aí dos seus filhos, né? Se eles estão aí desenvolvendo um comportamento bulímico nesse caso. E aí, né? Vou puxar um pouquinho para a faceta da biologia. A gente vai falar um pouquinho dos aspectos fisiológicos aí da questão da bulimia. Então tá aparecendo para vocês aí que tem muitos dos aspectos no sistema nervoso e principalmente ali, olha, na região do cérebro. Então a gente tem, por exemplo, ali, né, próximo da região ali, olha, do lóbulo paracentral, onde eu tô puxando ali uma seta, né, aquela região ali em vermelho. Então a gente vê um aumento do volume cortical em pessoas que apresentam bulimia. Esse lóbulo ele é específico para a região motora, então por isso as pessoas desencadeiam também aquele ritmo acelerado dos exercícios físicos como uma forma aí de compensação para alta ingestão de alimentos que foi feito anteriormente. Também nós temos ali, olha, um aumento da substância cinzenta na questão da recompensa e autorregulação. Num primeiro momento, quando então essa pessoa começa a ingerir em excesso esses alimentos, ela entra primeiro num processo de recompensa. Então ela se sente satisfeita num primeiro momento, mas logo depois entra o processo de regulação e aí a satisfação que veio anteriormente começa a se sentir culpada. E a partir daí ela entra num processo de compensação, então aumentando aí a ingestão, né, de laxantes, por exemplo, de medicamentos, ou induzindo vômito, ou ainda realizando mais atividade física, justamente para tentar regular esse processo, né, de alta ingestão de calorias. E também nós temos alguns aspectos a respeito do tálamo. Geralmente em pessoas bulímicas tem ali, olha, diminuição do volume do tálamo. Então, pessoas bulímicas, né, o que apresentam esse transtorno, vão ter ali, olha, déficit de atenção, vão ter também ali, olha, déficit na linguagem e na memória. Então, muitos desses aspectos fisiológicos afetam diretamente a nossa vida perante também a sociedade.
E aí a gente entra também com os aspectos genéticos, né? E os aspectos genéticos, aí a gente vai falar um pouquinho a respeito então das transcrições, principalmente ali, olha, para vocês, né, que estudaram aí a respeito dos RNAs mensageiros da vida, né? Então a gente tem aí, olha, uma baixa transcrição de serotonina. Com essa baixa transcrição de serotonina, eu tenho redução também nos níveis desse hormônio e dos seus receptores e desse neurotransmissor. Com essa redução, então, da serotonina, eu tenho uma redução na ingestão de alimentos e redução na absorção de aminoácidos essenciais. Então, esses aspectos fisiológicos e genéticos, comportamentais e psicológicos, meio que um vai desencadeando o outro. Num primeiro momento, então, apesar da gente ter aquele excesso de ingestão de alimentos, num primeiro momento lá da bulimia, a gente entra depois num processo de compensação que também, por muitas vezes, faz a gente ter a repulsa. E aí, pode acontecer isso, Mafê, de uma pessoa que apresenta bulimia nervosa também depois de desenvolver um quadro de anorexia? Seguramente, muitas vezes um decorre do outro. Essa era justamente um dos pontos que eu ia tocar com você, Pri. É interessante, pessoal, porque assim, a bulimia são esses episódios, né, com uma altíssima ingestão, né, de alimentos e ingestão calórica, e às vezes a compensação não vem exatamente por mecanismos mais comuns, como a indução do vômito, né? Ou o exagero na atividade física. Às vezes a compensação ela vem precisamente de uma baixa brutal na ingestão de calorias. Por exemplo, um indivíduo pode ingerir ali 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 calorias num dado período de horas, e depois ele vai passar 3 dias, ele vai passar 48, 72 horas sem comer para compensar. E isso, para desencadear a anorexia, torna torna o nosso organismo muito mais propenso a desencadear a anorexia. Perfeito. Né? Tá? Então, um não exclui o outro. Nesse caso. Inclusive, não exclui, inclusive podem andar juntos. E um quadro que é importante de ser mencionado também, Pri, é o da anorexia alcoólica. Então, esse casamento da bulimia com a anorexia, às vezes aparece na forma de uma ingestão episódica, né? Muito intensa de álcool. Então, drinks, principalmente com destilados, né? Aparecem também na forma de anorexia, que é chamada anorexia alcoólica. Então, tem esses episódios assim, bulímicos de altíssima ingestão de caloria na forma de álcool, e depois quadros anoréxicos que vão aparecendo na forma de um jejum muito prolongado. É justamente porque o álcool, a gente diz, sustenta, né, digamos assim, né? Então a gente não sente fome quando a gente bebe, principalmente quando a gente bebe muito. Exato. E aí por isso então, né, que as pessoas acabam aí compensando essa ingestão calórica na forma de álcool e não na forma da alimentação e da comida, né? E aí, né, dentro do nosso quadro aí de bulimia, né, a gente apresenta para vocês um diagnóstico, né? Na verdade, são alguns itens, né? Nem sempre a gente vai apresentar todos esses itens, mas nós apresentamos para vocês aí, né, alguma forma da gente conseguir diagnosticar. O principal elemento, na verdade, seria a vigilância. Então, vigilância constante em relação aos sinais dos distúrbios. Então, no caso, né, a gente precisa ficar atento a esses tipos de comportamentos alimentares inadequados que a Mafê bem ressaltou. A questão aí, olha, do pensamento exagerado em emagrecer, os exercícios físicos excessivos, a questão da compulsão alimentar, né, que a Mafê também falou, a respeito desse período de algumas horas, né, de alta ingestão calórica e depois dias ou horas também sem essa ingestão de alimentos. E também ficar muito atento com as questões psicológicas, né, como a ansiedade, a depressão. Muitos apresentam dores de estômago justamente porque, né, Mafê, vai atrofiando ali a região
do sistema digestório. Então, as dores de estômago são... É algo corriqueiro, pode acontecer. Sangramento bucal também é importante. Nas meninas ali, olha, a interrupção da menstruação, queda de cabelo, né? Então, isso vai mostrando, né, o quanto o nosso organismo vai, na verdade, ficando debilitado. Eu acho importante também, Pri, nessa parte do diagnóstico, né, ressaltar que o diagnóstico de transtornos alimentares, ele é sistemático, né? Então, ele envolve a análise de um comportamento que ele não só se apresenta repetidas vezes, mas ele dura também no tempo. Por que eu estou dizendo isso, Pri? Porque todo mundo, às vezes, come um pouco demais, né? Claro, claro. Todo mundo, às vezes, exagera. Todo mundo já passou por uma situação que, putz, tive que pular uma refeição aqui, não deu tempo. Então, essas coisas, assim, muito pontuais, elas não configuram, né, transtornos alimentares. Para configurar o transtorno, a gente precisa da repetição do comportamento durável no tempo. Né? Perfeito, muito bem lembrado. E aí, Mafê, também é uma pergunta, na verdade, assim, pessoas que passaram por um processo de transtorno alimentar, pode ser a bulimia ou a anorexia, e se curaram, digamos assim, elas podem voltar e apresentar novamente? Sim, seguramente. Existe um risco, inclusive, aumentado, né, de que pessoas que já passaram por esses transtornos possam voltar a experimentar esses sintomas e esses comportamentos. Por isso, pessoal, quando a gente está falando de transtornos alimentares, a gente precisa, né, de alguns elementos. O primeiro é ficar sempre vigilante, né, em relação a nós mesmos, quando a gente nota algumas diferenças de pensamento, de comportamento, em relação aos nossos amigos, parentes também, quando eles nos trazem, né, essas mudanças, essas demandas, e saber que a gente pode sempre contar com a ajuda profissional, né, Pri? Então, a gente está falando aqui de distúrbios alimentares que são amplamente estudados pela medicina, que tem encaminhamento médico, que tem possibilidade de cura, né? Então, o auxílio profissional, a orientação profissional são sempre muito importantes. Perfeito, né? Muito bom aí a gente ressaltar, né, o quanto é importante nesses casos a gente buscar ajuda, né, e que a gente não está sozinho. Isso, exatamente. Né? Então aí, olha, caso, né, algum de vocês aí perceba, ou que vocês mesmos, né, se percebam de que, eu estou desenvolvendo, eu estou começando a desenvolver um pouco desse tipo de transtorno, que perceba um amigo ou alguém próximo, né, que estenda a mão, que o ajude, exatamente, que o auxilie, né? E aí, né, a gente vai para o tratamento, né? Então, geralmente, né, como você mesmo, né, Mafê, falou, uma abordagem multidisciplinar, muitos a gente acaba tendo a farmacoterapia, ou seja, né, aí com medicamentos, e também, né, um tratamento psicológico e nutricional, que é importante, né? Então, essa ajuda, né, de alguém especializado, no caso, né? É isso, Pri. Então, como se trata de um distúrbio que está formado, né, por diferentes facetas, então a abordagem, né, e o tratamento também precisa trabalhar com diferentes facetas. Então, a combinação, muitas vezes, do medicamento, né, da farmacoterapia, com o tratamento psicológico, terápico, costumam dar os melhores resultados, né? Perfeito. E aí, né, a gente vai agora para o nosso momento de interação, né? Deixo para vocês aí a nossa perguntinha, na verdade é um convite, né, para a gente debater então a respeito um pouco mais dos transtornos alimentares. Então, para você estudante ou para você professor que está aí nos acompanhando, né, auxilie, né, para você professor, então auxilie os seus alunos nessa pesquisa a respeito dos índices de bulimia presentes no nosso país. Para você estudante também que queira saber mais a respeito da bulimia, também é um momento de pesquisar, né? E justamente a gente apresentar não só a importância desse tema, como também como está o cenário brasileiro em relação a esse tema. Quais são as causas para esse cenário aqui no Brasil, né? Quais as propostas, então, para mudanças desse cenário? Então, dentro do nosso componente, a gente traz, né, então, aí diversos temas para a gente debater,
E como a gente está falando do solo, a célula, então a gente viu, né, ao decorrer aí do nosso componente, que os nutrientes que são cultivados no solo entram no nosso organismo através da alimentação e que isso é importante para o nosso metabolismo e para o nosso corpo. Por isso, então, a importância da gente debater ainda mais a respeito desses temas que estão aí envolvidos nos transtornos alimentares. Gente, infelizmente a nossa aula está chegando ao fim. Mafê, muito obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço muitíssimo pelo convite, Pri. Foi um prazer. O prazer foi meu. Gente, né, avaliem aí a nossa aula, está aparecendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, então, da nossa aula de hoje, que é super importante para que a gente continue ainda mais debatendo a respeito desse tema. E, pessoal, a gente se encontra aí na nossa próxima aula e numa próxima oportunidade. Até mais!